A melhor estratégia é sempre ser muito forte. Primeiro, em geral, depois, no momento decisivo. Não há lei de estratégia mais importante e simples do que a de manter as próprias forças concentradas. Em resumo, o primeiro princípio é agir com máxima concentração. O poder, ele sempre existiu em qualquer sociedade, desde quando os primeiros seres humanos começaram a viver em comunidade, que um sempre quis conquistar o outro de uma forma diferente. O poder, a gente pode observar que ele pode ser dividido em três partes, principalmente nas questões do cotidiano. Primeiro, nas questões amorosas. Segundo, nas questões de negócios. E a terceira, nas questões políticas. E é sobre a questão política que nós iremos falar aqui hoje. Maquiavel foi um dos ícones do pensamento moderno e ele criou toda uma teoria de como ser um governante, de como ser um líder, de como ser uma pessoa que controla outras pessoas a partir da arguição da palavra. O poder ele pode ser dividido tanto na questão física, mas principalmente na simbólica, nas palavras, porque ela tem a capacidade de modificar a mentalidade das pessoas. E isso nós podemos perceber em House of Cards, quando Frank Underwood, ele através de todo o seu carisma, com sua belíssima esposa Claire Underwood, eles conseguem conquistar o alto posto de um país, a presidência da República. They say we get the leaders we deserve. Well, here's what I think America deserves. A leader who's not afraid to look you in the eye and tell you what he believes. I believe in putting people first. Antes de entendermos o posicionamento que existiu em House of Cards a partir de Claire e Frank para eles conquistarem o máximo do poder político de um país, dos Estados Unidos da América, nós precisamos entender o que Maquiavel falava. Porque é fundamental entendermos qual é a conexão que existe entre essa teoria que Maquiavel dizia em suas práticas e o que era a prática teórica que Frank Underwood e Claire fizeram para conquistar todo esse poder. Podemos compreender o que Maquiavel falou? Existem 4 conceitos centrais para toda sua teoria. Por exemplo, o primeiro de todos, o que é o poder. O segundo, como conquistá-lo a partir do que ele chama de realismo político. O terceiro fator, e talvez os mais importantes, porque os fins justificam os meios. E o quarto, e não menos importante, o que significa virtude e fortuna. Para começarmos, é preciso entender o que significa poder. Maquiavel acreditava que poder ele pode ser tanto estabelecido a partir de questões físicas ou então a partir de questões simbólicas. Porque o poder simbólico das palavras são fundamentais. Todo mundo deve saber muito bem sobre isso. O poder que as palavras causam nas pessoas é de modificar inclusive o universo simbólico que funciona em nossas cabeças. Esse poder ele pode ser dividido na questão política a partir do que Maquiavel falava entre 2 tipos de classes. Existem aqueles que estão no poder e aqueles que querem ascender o poder. E é sobre essa ascensão ao poder que é fundamental a gente parar para entender aqui agora. Por exemplo, que na ascensão do poder, os fins não irão justificar os meios. Porque para você conquistar tudo aquilo que você quer nas questões governamentais, é preciso que as pessoas tomem atitudes necessárias. Por isso Maquiavel falava que era preciso compreender a política num realismo político, ou então na Realpolitik. Realpolitik por quê? Porque Maquiavel queria compreender a política da forma que é e não da forma que a gente possa imaginar que seja. E isso acontece porque durante a história inúmeros filósofos falavam que era bonito criar toda uma teoria sobre como ser político, como ser um líder, mas Maquiavel falava: hipócritas, vocês não sabem ser líderes, vocês morreram e ficaram na história como fracassados. Por isso era preciso alguém tomar essa posse, bater no peito e falar: eu vou saber ser um líder. E isso ele fez com o livro Príncipe, falando para o príncipe Lourenço de Médici, para que ele soubesse liderar todo o seu contexto caótico que existia na Itália e para que ele entendesse a política como é que ela funciona, em seus fins que justificam os meios, porque o ser humano, de acordo com Maquiavel e até parafraseando Hobbes, o ser humano é mau, é ruim por natureza. Logo, faz-se necessário compreender que os fins justificam os meios, porque é preciso tomar atitudes muitas vezes antimoralistas em algumas situações. I believe in opening doors. And I'm willing to work with both sides so that we all get what we want. Inclusive, Maquiavel falava que era fundamental que o líder tivesse a capacidade de 2 coisas, como por exemplo, virtude e fortuna. Virtude para Maquiavel era fundamental para um líder. Por quê? Porque a virtude é a capacidade de entender as circunstâncias ao nosso redor. Não tem como um líder não compreender as suas circunstâncias, onde ele está inserido, para saber lidar.
Inclusive, a própria fortuna é outro princípio de Maquiavel fundamental. Por quê? Porque a fortuna é a forma de saber lidar com as situações positivas e negativas. Então, Maquiavel falava, virtude e fortuna são necessárias para quem quer ser um governante. Bem, podemos perceber em House of Cards os 4 conceitos necessários até aqui discutidos de Maquiavel. Os 4 conceitos, como a gente observou, primeiro, o que é o poder entre a ascensão e a manutenção. O segundo ponto central, o realismo político. O terceiro fator, que é a frase mais conhecida de Maquiavel, os fins justificam os meios. E o quarto fator, talvez o mais importante, entre a virtude e a fortuna. Tudo que eu vou falar aqui agora com vocês foi todo o processo que tirou Frank da Câmara dos Deputados e o colocou na presidência da República dos Estados Unidos. Isso acontece porque Frank ele utilizou de ferramentas necessárias que Maquiavel já falava. Primeiro, ele queria ascender ao poder. E para ascender ao poder, tem alguém que está lá. E é preciso tirar essa pessoa que está lá. Bem, o que foi que Frank fez? Primeiro, ele fez uma aliança com a jornalista. A jornalista tinha a função principal de divulgar informações confidenciais da Câmara dos Deputados. Segundo fator, ele fez uma aliança com Peter Russo, que era um dos principais governantes que existia na Câmara. Para quê? Para fazer com que ele fosse aliado principal de Frank. E isso aconteceu de uma forma que o próprio governante acabasse morto posteriormente, fazendo com que os fins de Frank justificassem todos os meios necessários. O realismo político de Frank era necessário porque ele não queria compreender o que era ser um governante a partir de ideias bonitinhas, maravilhosas, como muitos acreditam que sejam. Frank ele sabia que ele vivia em um covil de lobos, ele sabia da necessidade de tomar atitudes muitas vezes drásticas e antimoralistas. Não adianta falar apenas de Frank, porque Claire também faz parte de toda essa situação. Claire, ela fazia parte de uma ONG que levava água para a África e todo esse processo foi fundamental para entender como é que esses dois, o casal Underwood, ele foi fundamental para alcançar o alto posto da presidência dos Estados Unidos. Além de tudo o que eles conseguiram fazer, inclusive a jornalista foi morta, o segundo fator, o governante foi morto e o terceiro fator, que eles tomaram várias atitudes de suborno, tomaram atitudes muitas vezes de demitir pessoas ilegalmente ou então sucumbir toda movimentação contra movimentos estudantis e educacionais. Por quê? Porque era necessário, os fins justificariam os meios. E um fator principal para a governabilidade de Frank é que ele tinha a capacidade, junto com Claire, de entender as circunstâncias ao seu redor e principalmente saber lidar com cada um. Os últimos pontos que Frank utilizou para conquistar a presidência da República, ele teve que ir de encontro com um dos principais empresários que existiam nos Estados Unidos. O dono de uma das principais megacorporações do mundo, que tinha aliança com os chineses, e ele precisava tirar do caminho esse grande empresário, ou seja, poder político contra poder econômico, e isso gerou um grande desconforto na política interna dos Estados Unidos. Detalhe, essa toda problemática que existiu fez com que o próprio presidente Walker pedisse demissão e, para honra e glória, Frank Underwood foi coroado, então, presidente da República dos Estados Unidos da América. E sua esposa Claire, a secretária-geral da ONU. Logo, seus objetivos centrais foram alcançados. Por quê? Porque eles tiveram capacidade de entender o que era o poder, entender a política, souberam como lidar com cada situação e, por fim, os fins justificaram os meios. They say we get the leaders we deserve. I think America deserves Frank Underwood. And in your heart, you know I'm right. Moral da história. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham entendido a importância de entender como os políticos se comportam por trás das nossas portas, porque House of Cards é uma aula para nós, tanto da nossa política interna, tanto de nossa localidade e principalmente como os líderes se comportam por trás das portas. Aqui é o Filosofia em Série, siga o nosso canal, estamos nas redes sociais e para os mais, Filosofia em Séries está no ar.